Quinta e sexta-feira, Caicó cedia um importante curso voltado para a elaboração de projetos sociais que possam concorrer a editais de penas pecuniárias, recursos que somam mais de R$ 1 milhão disponíveis nas comarcas de Caicó e no município de Acari. O curso tem como objetivo preparar servidores do Tribunal de Justiça do RN e representantes de instituições sociais que para atuarem com eficiência nesses processos. Um dos momentos mais significativos dessa formação será a vivência na penitenciária do Seridó aqui em Caicó, onde apenados e apenadas serão ouvidos sobre como gostariam que esses recursos fossem aplicados em projetos voltados para a ressocialização. Essa ação conta com a participação do desembargador Dr. Glauber Reigo, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal e sócio educativo do Tribunal de Justiça do RN, órgão ligado ao Conselho Nacional de Justiça. Ele está aqui conosco, acompanhado do Dr. Marcos Vinícius, juiz lá de Acari. Eu vou começar com o Dr. Marcos para que ele possa falar da importância da visita do Dr. Glauber Reigo, desembargador, e também dessa ação, desse curso aqui em Caicó. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, desembargador Glauber, a todos os ouvintes da Rádio Rural. É um grande prazer estar aqui presente e em um momento especial, em um momento em que o Poder Judiciário, ele não só fiscaliza o sistema penal, mas antes disso ele busca de fato induzir a política pública, ele busca de fato ouvir o apenado, porque nós, além de fazer com que a lei seja cumprida, estabelecer as penas, nós que fazemos o Poder Judiciário temos essa obrigação, gerido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal, de fazer com que essa pessoa que está cumprindo pena, ela saia para o convívio social uma pessoa melhor. Então, atendendo a essa realidade, o grupo GMF propôs à Escola de Magistratura e a Escola da Magistratura logo encampou essa ideia e está em um segundo momento. Em um primeiro momento já foi realizado um curso em Caicó, em Natal, e agora em Caicó estão sendo capacitados os servidores do Judiciário e, acima de tudo, as instituições para a utilização desses recursos que são as penas pecuniárias. Então é importante que o ouvinte tenha a consciência de que as penas, elas não são sempre penas privativas de liberdade. Em alguns casos, como por exemplo, nos casos de embriaguez ao volante, não como o caso que foi narrado por Geraldinho, mas em casos gerais como embriaguez ao volante ou outros casos em que não tenha violência ou grave ameaça, a pessoa, ao invés de pagar uma pena de prisão, a pessoa paga uma pena pecuniária, e esses valores, eles são acumulados em uma conta judicial. E agora a comarca de Caicó, através do Dr. Luiz Cândido, lançou um edital de R$ 1 milhão, então estão acumulados na comarca de Caicó R$ 1 milhão. Na comarca de Acari foi lançado um edital com R$ 350 mil, e todas as comarcas do estado têm esse valor disponível, e a ideia do GMF foi exatamente capacitar as instituições, muitas vezes as instituições que têm os trabalhos magníficos, inclusive no apoio dessas pessoas, tanto que cumprem pena, quanto os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, e a ideia do GMF foi capacitar as instituições para que essas instituições possam apresentar projetos viáveis no sentido de garantir que tanto os apenados quanto os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, eles possam ter acesso a cursos de capacitação, por exemplo. Então, esses valores de penas pecuniárias, por exemplo, eles podem ser utilizados para a implantação de uma fábrica de bonés na penitenciária de Caicó, por exemplo. Então, imaginem que a construção de uma fábrica de bonés na penitenciária de Caicó, além de fazer com que os presos que estão ali cumprindo pena, eles
exerça uma atividade e de cada 3 dias trabalhados ele tenha 1 dia de diminuição da sua pena, no momento em que ele sair da penitenciária, automaticamente, como a indústria do boné é uma indústria bem rica aqui na região do Seridó, automaticamente ele tem acesso a um emprego, e ele tendo acesso ao emprego, ele não volta para a criminalidade. Então, essa é uma preocupação do Poder Judiciário, como eu disse no início, não apenas fixar uma pena e determinar o seu cumprimento, mas, acima de tudo, há uma preocupação com a forma de cumprimento e como a sociedade vai receber essa pessoa que em um determinado momento cometeu um crime e, naturalmente, dentro do sistema penal, essa pessoa vai voltar para a sociedade. E o grande papel do GMF é auxiliar ao poder público, ao poder executivo, no sentido de garantir o cumprimento dessa pena, inclusive da pena justa, que é um outro programa que o GMF vem executar aqui na cidade de Caicó. Antes de trazer o doutor Glauber, doutor Marcos Vinícius, o uso de penas pecuniárias aqui na região já não é tão novidade. Agora, ouvir os apenados sobre a aplicação dos recursos é uma novidade aqui no Seridó? Eu acredito que é uma novidade a nível nacional, né? É colocar o principal ator nesse sistema como um ator que está sendo ouvido, porque imagine que não adiantaria ser realizado, por exemplo, um curso de informática, utilizar o recurso de pena pecuniária para fazer um curso de informática, se o meu público-alvo, por exemplo, é um público-alvo que não tem acesso a esse tipo de situação. Então, nós vamos ouvir os apenados e vamos dizer, por exemplo, que os apenados sentem a necessidade de cursos de encanador, de eletricista, cursos que de fato eles irão aplicar após a saída da penitenciária, ou mesmo no caso dos adolescentes, inclusive durante o primeiro dia do curso estiveram presentes representantes da penitenciária, do CAS, onde os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas, dos CREAS, CRAS. Foi um curso bastante rico em que nós pudemos ouvir todos esses atores e, de fato, na tarde de hoje, onde será finalizado o curso com a elaboração prática dos projetos, certamente sairão bons resultados e, acima de tudo, esse recurso, que é um recurso arrecadado em razão dos crimes que a sociedade foi vítima. Então, veja, a sociedade foi vítima de determinados crimes, esses crimes geraram esses recursos e nada mais justo do que esses recursos serem aplicados para melhorar a vida daqueles que cumpriram, que praticaram atos ilícitos, mas que naturalmente precisam ser capacitados e voltar ao convívio da sociedade da melhor maneira possível. Dr. Glauber Rego, desembargador do TJ e também ele é coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal e Socioeducativo do TJ. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Para começar, o que significa, o que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal e Socioeducativo e qual o seu papel dentro do sistema de justiça? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Marcos Vinícius. Pode ficar à vontade. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Eu começo a minha fala saudando aqui os magistrados aqui da Comarca de Caicó, doutor Luiz Cândido, já feito a referência para o doutor Marcos Vinícius, que tem feito a arrecadação desse recurso, que tem possibilitado a sua destinação. Também doutor Marcos Vinícius, magistrado da referência na magistratura potiguar e que tem se colocado à disposição do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário potiguar, que eu estou supervisor. O Grupo de Monitoramento ele surge a partir de denúncias que foram levadas à ONU e outras instituições internacionais da fragilidade do nosso sistema penitenciário. E o Rio Grande do Norte viveu no ano de 2017 massacre dentro de Alcaçuz, se não estou enganado, aproximadamente 26 mortos, outro tanto, se não estou enganado, 19 até hoje ainda não identificados, localizados. Enfim, uma situação extremamente precária que fez com que o CNJ
instruir isso aí, uma resolução, criando o grupo de monitoramento e fiscalização, para que o Poder Judiciário pudesse, junto ao Poder Executivo, que é o encarregado pela guarda, né, pela execução das penas que são impostas àquele cidadão que comete um ilícito penal, e tem, desde aqui no Rio Grande do Norte, do ano de 2016, se não estou enganado, com a desembargadora Zeneide, criado o grupo de monitoramento e fiscalização. Eu estou na supervisão, tem aí aproximadamente uns 2 anos, né? E temos agora, neste momento, a missão de elaborar um plano estadual que é em cumprimento à decisão na ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional dentro do sistema penitenciário brasileiro, né? A gente tem uma superlotação. Para se ter ideia, Marcos, o Brasil, nós temos, os dados apresentam, em média, 300 presos para cada 100 mil brasileiros acima de 18 anos. Nós temos 230 milhões a nossa população, a União Europeia tem o dobro, 460, e tem metade dessa população carcerária. Então a gente tem uma cultura de encarceramento que leva a uma superlotação e que não tem repercutido em segurança para a sociedade. Nós tivemos, e não é de hoje, em 1974, uma CPI instalada no Congresso para apurar a situação dentro do sistema penitenciário. E lá já foi identificado esses mesmos problemas que nós hoje vivemos. A gente continua prendendo cada vez mais e não resolvendo. E as unidades penitenciárias, elas têm se transformado em uma unidade fabril do crime. E a missão do GMF, ela, enquanto órgão fiscalizador, fazendo cumprir a lei de execução penal, esse na verdade é o nosso papel, tem buscado retirar esse estado de coisa inconstitucional. E uma das etapas é essa ideia que temos trazido aqui a CAICó, junto com o Dr. Marcos Vinícius, como eu disse, um excelente magistrado que tem ideias brilhantes e que é um dos colaboradores do GMF, para que a gente possa escutar o apenado, possa instruir aí entidades, capacitar entidades para que aproveitem esse valor. A gente reclama muito da falta de recursos. Então, é R$1 milhão aqui na comarca de Caicó, 70% destinado para a segurança, e esse valor aí, como disse o Dr. Marcos Vinícius, ele pode ser utilizado na formação daquele que vai ser devolvido à sociedade. No Brasil nós não temos nem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Então, quem está lá vai voltar ao nosso convívio. E é interessante que ele volte com uma perspectiva de não cometimento de um novo crime. Que, infelizmente, o índice de reincidência também é elevadíssimo. Elevado porque ele sai. A nossa fala é uma fala contra-majoritária, porque passa a imagem de que nós estamos defendendo o preso. Na verdade, não se tem, tanto o Poder Judiciário condena. Agora, a prisão ela tem que ser cumprida com os seus direitos básicos, a dignidade humana sendo respeitada. Então, em tese, em base... Estamos aqui falando aqui de um recurso de R$1 milhão, né? Que não é pouco, né? Não. Mas de que forma esses recursos podem contribuir diretamente para a ressocialização dos apenados? Como já disse o Dr. Marcos Vinícius, por exemplo, uma unidade... Caicó tem uma vocação, né, Nos bonés, por nos exemplo. bonés, por exemplo. Então, o Dr. Marcos disse na formação desses detentos, que serão lá selecionados e que tenham essa vocação e que possam, dentro daquela unidade, ir lá produzir. E aí, eu não sei os detalhes, o Dr. Marcos pode dizer mais, como é que seria a venda, porque essa é outra dificuldade também que se tem
Inclusive eu posso dar um exemplo prático, né, que foi inclusive relatado ontem no curso. Um adolescente da cidade de Currais Novos, ele, infelizmente hoje o nosso sistema socioeducativo ele é tão problemático quanto, até em alguns momentos mais problemático do que o sistema penal. Um adolescente de Currais Novos, esses dias, ele teve a progressão da sua medida socioeducativa e voltou à convivência da sociedade. E com menos de uma semana, né, e aí foi a fala de uma servidora, com menos de uma semana ele voltou para a internação, agora ele voltou com mais 2. Ele praticou um roubo, ele passou um ano cumprindo uma medida socioeducativa de internação, ele não foi capacitado da maneira que deveria ser capacitado, e com aquele convívio no estabelecimento de cumprimento da internação, ele saiu, cometeu um novo roubo, e agora ele cometeu um novo roubo e trouxe mais 2 adolescentes. Então a ideia da aplicação desses recursos é exatamente a capacitação para quando esse adolescente ele saia com uma perspectiva de vida. Ou mesmo no caso das mulheres, aqui em Caicó, no estabelecimento penal, praticamente não existem essas atividades de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. O público feminino nas penitenciárias ele é bastante específico, porque a maioria das mulheres elas estão cumprindo pena por tráfico de drogas, muitas vezes vinculadas aos seus companheiros. Né? Elas se envolveram por uma maneira fortuita, estão ali cumprindo pena em regime fechado, os filhos em casa em uma situação bastante difícil, e aí na medida em que o judiciário pode, por exemplo, o judiciário vai comprar 20 máquinas de costura, essas máquinas de costura vão ser instaladas na penitenciária e o SENAC poderia fornecer essa capacitação para as mulheres. Então, além delas terem acesso ao primeiro emprego, na maioria das vezes, a própria venda desse material ele pode ser utilizada para garantir o direito dessas mulheres. Por exemplo, lá em Acari, no edital de Acari existe uma destinação de parte do recurso para a realização de um curso de guia de turismo para adolescentes em geral, com prioridade de vagas para adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. E nesse curso já existe uma previsão de produção de 100 camisetas com a logomarca de Acari, do Geoparque Seridó. Então os adolescentes eles vão fazer um curso de guia, né? Eles vão ser capacitados para o trabalho, e ao serem capacitados para o trabalho, eles já vão receber algumas camisetas que podem ser vendidas, e dessa iniciativa é bem provável que saiam vários meninos e meninas capacitados para desenvolvimento do turismo no Geoparque Seridó. Aqui em Caicó mesmo, foi narrada ontem a existência de uma ação, foi desenvolvida no âmbito municipal, foram capacitadas 10 mulheres para, inclusive dentro dessas 10 mulheres, uma venezuelana, para costura. E dessas 10 mulheres, 2 se transformaram em empreendedoras e estão gerando emprego e renda aqui no nosso município. Então, aquela visão do judiciário que se tinha apenas dos desembargadores, dos juízes, visitando o sistema prisional, tirando foto e fazendo um relatório, exigindo que o poder público ele tome as medidas necessárias, é uma visão hoje diferente. O judiciário ele vai para o estabelecimento penal para ouvir os policiais penais, para ouvir a gestão da própria penitenciária de Caicó e verificar em que medida esses recursos podem de fato ser aplicados em benefício, eu não digo nem do apenado, eu digo em benefício primordialmente da sociedade, na medida em que essa preocupação vai fazer com que aquelas pessoas saiam do sistema penal capacitadas para conviver harmonicamente na sociedade. Como eu disse, esse exemplo do menino que foi para Currais Novos, que progrediu na sua medida socioeducativa, ele saiu
sem a devida capacitação, e pouco tempo depois ele voltou com mais 2, possivelmente com mais 2 adolescentes que não eram envolvidos em atos infracionais, e infelizmente esse ciclo, caso não exista uma intervenção urgente e séria, não só do judiciário, mas do Poder Executivo, esse ciclo tende a aumentar e piorar. Vai existir, por exemplo, o acompanhamento do GMF na aplicação dos recursos? Eu pergunto porque de vez em quando a gente frequenta a nossa penitenciária aqui de Caicó, e certa vez nós tomamos conhecimento de que existia um projeto de instalar uma fábrica lá, né? E até aquele momento, acho que por falta de espaço, acomodação, aquele projeto não tem sido colocado em prática. Então tem essa fiscalização, ou seja, a penitenciária ela vai ser obrigada realmente a aplicar esse recurso, por exemplo, que o grupo vai destinar, doutor Glauber? Sim, nós temos no Rio Grande do Norte, são 3 varas de execução penal, varas regionais, e que fazem regularmente as inspeções, né, nos presídios, assim como também o GMF tem feito. E observado que alguma irregularidade acontece, ali é feito a cobrança da gestão, que é do diretor da Secretaria de Administração Penitenciária, não sendo resolvido, de fato estando acontecendo, é encaminhado ao Ministério Público, que é quem tem esse poder aí de fazer essa cobrança final. Mas, Marcos, só aproveitando, claro, e colocando aqui também um exemplo, não aqui no Rio Grande do Norte, mas no estado do Maranhão, Pedrinhas foi um exemplo negativo dentro do sistema penitenciário e foi matéria nacional, até mesmo internacional. E, se não estou enganado, foi uma das unidades penitenciárias que levou essas denúncias à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E que lá foi que deu origem a todo esse processo aí da DPF 347. Mas lá, hoje, eu estive lá visitando, todo o fardamento escolar é produzido em Pedrinhas. No Tribunal de Justiça, os equipamentos, a mobília, também produzida em Pedrinhas. Ou seja, tem uma força de trabalho aí, potencial dentro dessas unidades penitenciárias e que, se bem aproveitada, certamente vai estar com a cabeça voltada, não pensando em fugir daquele local em que está encarcerado. Em voltar para o crime, né? Em voltar para o crime, mas sim em produzir em benefício da sociedade. E o mais importante, não reincidir. E só dentro dessa perspectiva, Marcos, em programação com a nossa visita hoje no presídio, né, eu vi algumas angústias de Isabel, né, que é a diretora da penitenciária de Caicó, e existe um pavilhão destruído, né, aqui, que está com uma programação de construção, e o grande pleito de Isabel seria um pleito óbvio. Então, Isabel, ela quer simplesmente que as pessoas que trabalham na construção daquele pavilhão que sejam apenados, né? Porque existem vários apenados capacitados. Então, que o governo do estado, no momento em que inicia essa obra, mas constando lá no contrato que um percentual, inclusive um percentual alto, que seja de aproveitamento de apenados, porque você imagina, o apenado, além de trabalhar durante o cumprimento da pena, ele vai ter a possibilidade de, saindo, né? Pedreiro hoje é muito difícil, né? Toda cidade, cada vez mais está difícil esse tipo de mão de obra. Então, o pleito da gestão daqui de Caicó é um pleito bastante simples e que o governo do estado ele deve, de fato, atender, né? E as empresas que forem contratadas, elas que possam contratar os apenados, isso daí a legislação inclusive incentiva, que elas possam contratar os apenados, porque além de ter o trabalho digno na prisão, automaticamente nós teríamos pessoas capacitadas quando saem da penitenciária. E outra situação que, infelizmente, nós regredimos ao longo dos anos, por exemplo, eu fui juiz em Nísia Floresta entre 2007, 2009, 2010, e na época que eu trabalhava em Nísia Floresta, a penitenciária de Alcaçuz produzia toda a sua alimentação. Então, certamente a produção da alimentação seria muito mais barata, né? E infelizmente essa não é
a realidade nem em Alcaçuz, nem em Caicó. Né? Então, imaginem o quanto nós poderíamos evoluir se conseguíssemos, de fato, que a alimentação dos presos aqui em Caicó, ela fosse uma alimentação produzida pelos próprios presos, porque além de produzirem os seus alimentos, esses presos seriam capacitados para o mercado de trabalho com a saída. E esse tem sido uma das reclamações recorrentes nas inspeções. Nós temos percebido a reclamação da qualidade da alimentação. Eu estive recentemente em Mossoró e em todas as celas a reclamação inicial era a qualidade da comida. Coincidiu da minha chegada acontecer e o alimento tinha chegado a uns 30 minutos. Chegava na cela, estava todas as marmitas ali no chão. E a aparência era horrível. A proteína que o contrato tem, ela vem pastosa, então dificulta até mesmo para saber se aquele peso que está contratado, se ele está sendo fornecido. A qualidade, eu acho que é um consenso, de fato, é muito ruim. Então, essa ideia do Dr. Marcos aí, poderia-se até imaginar, por exemplo, a mãe de algum apenado ser contratado por essas empresas que hoje fornecem, né, esse alimento. Então, a proximidade também, lá em Mossoró, é muito distante onde é produzido o alimento, até a penitenciária deveria ter um galpão mais próximo ali também, para que pudesse chegar na temperatura adequada. Ou seja, são várias alternativas, né? Inclusive alternativas mais baratas, porque é óbvio que se a alimentação fosse produzida na penitenciária, quando foi, de fato, na época que eu trabalhava em Alcaçuz, geralmente eu passava a segunda-feira toda dentro da penitenciária fazendo as audiências, né? Na época não eram as audiências remotas, eu passava a segunda-feira nas audiências e eu comia o mesmo almoço, tanto o almoço quanto o café da manhã, eu já saía, já terminava as audiências, já jantava na própria penitenciária. E aí a comida era feita na penitenciária. E aí é importante também deixar claro que o Poder Judiciário ele está aberto a financiar, se o governo do Estado tiver o interesse, o Poder Judiciário está aberto a financiar esses equipamentos necessários. Então, é importante que fique claro que essa alimentação ela não é produzida dentro dos estabelecimentos penais pelos próprios presos, e aí poderia-se dizer que é difícil. Não é difícil, porque já foi assim na maior penitenciária do estado do Rio Grande do Norte. E aí é interessante, inclusive, que a imprensa, principalmente uma imprensa propositiva, como a imprensa aqui de Caicó, que investigue quanto é que o Estado paga por cada quentinha dessa. Né? Em outros lugares que certamente existem, quanto é que o Estado gastaria a menos, inclusive proporcionando uma qualidade maior nessa alimentação. Se fosse feita na penitenciária. Se fosse feita na penitenciária. Salvo engano, aqui em Caicó, em um determinado período, já foi assim. E quem sabe se, a partir dessas iniciativas do Judiciário, o poder público tenha o interesse de fazer com que esse material seja produzido, mesmo que se terceirizasse. Olha, a licitação vai ser a terceirização e a alimentação vai ser feita na penitenciária. Então, o chefe daquela cozinha ou alguns integrantes da equipe seriam contratados por uma empresa terceirizada, e a mão de obra, em geral, seria mão de obra de preso, que inclusive possibilitaria que a alimentação chegasse de uma maneira melhor para os apenados. Agora, claro que a fábrica de boné, o restaurante, são opções, né? Que quem vai decidir, no caso, serão os presos. Agora, o ouvinte até coloca o seguinte... Viu, Marco? Só dizendo, a sugestão, essa fiscalização, essas ideias que estamos aqui debatendo,
elas, na verdade, a decisão, o poder de decisão é do executivo. Ele é quem faz a gestão do executivo estadual, no caso. Estadual, faz a gestão do sistema penitenciário. O ouvinte até questiona o seguinte aqui, alguém falou, acho que foi o Dr. Glauber, sobre essa questão da venda dos bonés, né? Isso não seria problema, na opinião aqui do nosso ouvinte, porque as bonelarias hoje já trabalham com terceirização. Pegando esse gancho aqui, qual é a empresa que pode, no caso, participar desse edital? Por exemplo, uma empresa de boné que queira, de repente, colocar uma unidade na penitenciária aqui de Caicó, ela pode participar do edital? Seriam só associações? Um restaurante aqui que queira produzir, aproveitar a mão de obra penitenciária dos apenados e queira produzir comidas, pode participar também? Na realidade, o edital ele vai financiar os equipamentos que passarão a ser propriedade do Estado. Então, é perfeitamente possível que sejam adquiridos, por exemplo, 10 máquinas de bonés. E após essas máquinas serem adquiridas, o poder público, o Estado, ele pode conveniar com a fábrica de bonés e a fábrica de bonés fazer a compra desses bonés. Os valores, por exemplo, dos instrutores de um curso de uma fábrica de bonés, eles podem ser pagos com recursos de penas pecuniárias. E aí, a partir dessa ação, como o desembargador Glauber deixou bem claro, deve partir de uma iniciativa do governo do Estado, do Executivo, né? É importante que se fique bem claro, esses recursos de penas pecuniárias são recursos complementares, são recursos que vão ajudar. O Estado, inclusive, em anos anteriores, aí, chegou até a devolver muito recurso para o governo federal em razão de não ter utilizado esses recursos. E esses recursos das penas pecuniárias são recursos complementares, inclusive dentro do seu questionamento, se vai ser utilizado ou se não vai ser utilizado esse recurso. No momento em que um projeto é aprovado, vamos dizer que um projeto para adquirir máquinas de costura. No momento que o projeto é aprovado, o Poder Judiciário ele acompanha desde a compra das máquinas de costura até a prestação de contas. E se for um projeto continuado, como por exemplo o pagamento dos instrutores, em cada etapa o Judiciário só libera o dinheiro depois que a instituição, seja o próprio governo do Estado ou uma outra instituição sem fins lucrativos, comprove que, de fato, está utilizando. Um outro exemplo bem interessante que foi ontem pensado no curso foi um projeto que possivelmente será apresentado pelo professor Rony, da UFRN, que é um projeto de artes marciais que funciona dentro da UFRN. Então, a ideia é que esses recursos de penas pecuniárias, ele financia esse projeto de artes marciais e que existam vagas prioritárias para adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. Então, vejam que abre-se um horizonte para um adolescente, muitas vezes, que nunca teve a oportunidade de participar de um projeto como esse, ele entra na universidade pela porta da frente para participar de um projeto de artes marciais, um projeto que pensa muito em disciplina, pensa muito em hierarquia, em educação, e de repente ele começa a sonhar. Ele nunca tinha sonhado em ingressar em uma universidade, e aí ele entra pela porta da frente como aluno daquele projeto, em cumprimento de medidas socioeducativas, junto com outros jovens, inclusive universitários, e abre-se uma perspectiva. Então, a ideia do Poder Judiciário, nesse caso específico, é fazer com que aquele menino que não tinha uma referência, que ele tenha de fato essa referência e possa, nesse exemplo que eu falei, ingressar na universidade, pela porta da frente, em um primeiro momento em um projeto social e, quem sabe, se em breve, como aluno da nossa universidade. Só para fechar, doutor Glauber, uma pergunta bem de leigo realmente, quem é que tem direito a ter a sua condenação transformada em pena pecuniária? E no caso, por exemplo, a pessoa que comete o delito, ele pode requerer ao juiz que transforma aquela condenação dele em uma pena pecuniária ou não? Sim, aí vai depender do crime cometido, né, da possibilidade de se transacionar e de se alcançar aí essa sanção pecuniária.
Mas só colocando um outro detalhe aqui, o Dr. Marcos falou na questão do edital, eu acho que era interessante a gente dizer que está aberto, está lançado o edital, né, até o dia 3. Isso, até o dia 2 de julho. 2 de julho, aqui na comarca de Caicó. Para associações interessantes. Isso, em Caicó, até o dia 2 de julho, o prazo está aberto. Próxima terça-feira já. Próxima terça-feira, mas hoje à tarde a gente vai passar a tarde toda na UFRN, no auditório de pós-graduação da UFRN, auxiliando essas associações a fazerem os seus projetos. Inclusive, em relação à pergunta do ouvinte... Só para o nosso amigo Galvão, que é especialista em calendário, está aqui corrigindo que é quarta, dia 2, não terça-feira. Pronto, depois vai ser quarta. A questão lá do juizado, a transação penal comum que ela aconteça lá no juizado, né? Tanto é que aqui, né, Luiz Cândido está no primeiro juizado. Né? E aí situações particulares que permitem... São recursos que, por exemplo, se a pessoa praticar um crime sem violência e grave ameaça, é possível que a pessoa já faça um acordo com o promotor de justiça para, ao invés de ter o risco da condenação, a pessoa faz esse acordo e paga um determinado valor. Então, vamos dizer que agora na festa de Santana, a polícia vai prender pessoas acusadas do crime de embriaguez ao volante. A depender da condição social da pessoa, o Ministério Público faz um acordo e que sejam acordos bem altos, primeiro para a pessoa entender a gravidade de sua conduta e segundo para que as penas pecuniárias elas de fato possam transformar vidas e em outras situações, mesmo nesses casos em que não existe acordo, o artigo 44 do Código Penal também estabelece que os crimes com penas menores de 4 anos, o juiz, na sentença, ele tem a obrigação de fazer essa substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Inclusive, Galvão tem essa referência aqui em Caicó, estou vendo que está com a roupa aí do Lions Club. Lions Club pode apresentar projetos sociais para a utilização desses recursos, atendendo, inclusive, essa perspectiva social dessa instituição que vem, ao longo de tantos anos, sendo referência, não só aqui em Caicó, mas referência em todo o mundo, não só em ações sociais voltadas para a garantia da segurança, mas da saúde, da cultura. Então, o programa de hoje foi bem articulado. E é bom você falar sobre isso, porque assim, a gente tem aqui o Laios, tem o Rotary Clube também, né? Tem clube de serviços, o Capitão Lima Verde aqui do Corpo de Bombeiros está aqui já, adorando aqui a entrevista. Tem várias instituições que podem participar também desses projetos, né? Com certeza, tem as instituições, tem o PROERD, que faz um brilhante trabalho em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Bombeiros Mirins também. Bombeiros Mirins aqui em Caicó, Polícia Mirim de Acari, Polícia Mirim de Currais Novos, inclusive a Polícia Mirim de São Vicente, Currais Novos, Acari, estava presente nesse projeto, e aí dentro dessas perspectivas a gente vê uma luz no fim do túnel e vê que pessoas que não teriam as obrigações, o que me encanta nesse trabalho é exatamente isso. Então, quando a gente pensa na polícia militar, automaticamente a pessoa pensa naquelas pessoas no meio da rua querendo combater o crime, no bombeiro apagar incêndio. E na nossa região a gente vê que bombeiros como o Capitão Lima Verde, policiais militares como o Leonardo e tantos outros, eles fazem além e adotam os filhos dos outros nesses projetos brilhantes que têm uma pequena participação do judiciário na medida em que direciona esses recursos para o financiamento. Marcos, é interessante dizer também nessa fonte aí de recursos, além das transações penais, a gente tem ainda não muito bem definida, mas uma outra frente que é o acordo de não persecução penal, né? Embora lá no acordo muitas vezes já seja direcionado, já seja definido, mas tem também uma fonte aí sendo formada, há uma divergência sobre a gestão desse recurso e também como será ele direcionado, mas é uma política no Poder Judiciário também de desencarceramento, né, como foi a audiência de custódia, até hoje pouco compreendida, mas que tem buscado enfrentar essa realidade que, como na minha fala inicial eu disse,
da superpopulação dentro do sistema carcerário. É a verdadeira justiça social, né? Exatamente. Que bom. Doutor Marcos, queria que agradecer a sua participação, né? E sempre quando você prova que o nosso programa é pautas boas, né? E que continue assim, inclusive. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, eu mais uma vez agradeço à Rádio Rural, aos ouvintes, né, pela atenção e destaco a minha felicidade de observar uma imprensa propositiva, né, uma imprensa que de fato tem modificado a realidade social aqui na comarca de Caicó, no caso na região Seridó, e fico sempre à disposição para participar ativamente dessa vida aqui na sociedade do nosso Seridó e garantir que aquele menino que agora voltou para o estabelecimento, para o cumprimento da medida socioeducativa de internação, garantir que esse menino ele tenha acesso aos meios disponíveis e possa, de fato, sair de cabeça erguida e conviver harmonicamente em sociedade, porque não ganha apenas aquele menino ou apenas aquele apenado que teve acesso a uma capacitação na construção civil, a uma capacitação a uma indústria de bonés. Ganha, acima de tudo, a sociedade que vai receber um cidadão, uma cidadã, pensando no desenvolvimento coletivo. Então, obrigado a Marcos e, como disse, fico à disposição para propor e para participar de pautas tão positivas como essa. Doutor Glauber Rego, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço aos ouvintes aí da Rádio Rural pela paciência em nos ouvir, a vocês aí pelo convite. Aqui a acolhida do Dr. Marcos Vinícius, como disse, não me canso de dizer, um magistrado de maior relevância dentro da magistratura potiguar. Ele é um bom anfitrião também, ele? Também, né? Também, e que tem contribuído no GMF. E a gente falou muito do sistema penitenciário, mas também do socioeducativo. O GMF está com a pauta aí da construção do NAI, aqui no Rio Grande do Norte. Já temos um projeto aí que alcança mais de 7 milhões de reais. Estamos lutando junto à bancada estadual, bancada federal. E vou aqui, saindo, conversar com o Dr. Marcos Vinícius, ver se a gente consegue montar alguma ideia aí para tentar conseguir esse recurso, que também será executado pelo Poder Executivo. Então, é uma missão do Poder Judiciário que não se cansa de ficar somente nos autos lá do processuais. A nossa missão não tem sido somente jurisdicional. A missão administrativa, ela tem sido bastante rica. Então é isso. Que bom. Agradecer a vocês. 7h11. Já já a gente volta com mais informações.